De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Qual a primeira atitude que uma pessoa que acabou de perder o emprego deve tomar? Acredito que a primeira atitude que um profissional que acabou de perder o emprego deve tomar é parar um pouquinho. Por mais difícil que isso seja, tome um tempo, 1, 2 dias que for. Mas tenta entender, tenta pensar um pouco e refletir o motivo pelo qual isso aconteceu, como que aconteceu e quais são os próximos passos de carreira mesmo que você vai procurar. Porque essa reflexão ela vai te ajudar a entender o seu momento profissional e um pouco mais sobre você. E aí você consegue direcionar melhor sua carreira. Pós-reflexão, após pensar um pouco nesse tempo que você conseguiu tirar, acredito que seja importante começar a olhar para as redes sociais de trabalho. Então, procurar os sites de currículo e atualizar o currículo, colocar o seu currículo no mercado. O LinkedIn é uma ótima fonte para esse tipo de processo. Nele você consegue colocar um pouquinho da sua carreira, consegue colocar um pouco do que você fez, de resultados e consegue ser visto pelo mercado. E depois acionar seu network. Começar a conversar com headhunters, começar a conversar com pessoas com as quais você já trabalhou, ou empresas também que você conhece, que você tem um conhecido, e ativando esse network. E aí, com isso, você consegue começar a dar os primeiros passos na busca de um novo emprego. Quando mudar de área de atuação pode ser uma opção viável? A gente tem vários caminhos para poder ou não mudar de área. Um deles é a gente se perguntar: eu sou feliz com a minha área de atuação? Eu sou feliz com a minha profissão, com o que eu faço? Se por algum momento que seja, você parar para pensar e sentir uma dúvida, eu acho que esse é um bom começo, um bom caminho para você começar a pensar em mudar de área. Às vezes alguma área que você tenha mais afinidade, que despertou um interesse, busca um curso para fazer, busca conhecer sobre essa área, aprofundar o conhecimento, quem sabe pode ser um novo caminho. Então, se você não está satisfeito com a sua profissão, com a carreira que você escolheu, nunca é tarde para mudar. A gente não é Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E a sua carreira, você que faz a gestão dela, não é a empresa. Então, você pode mudar a qualquer momento. O que um candidato que está com idade mais avançada para os padrões do mercado pode fazer para ter boas chances de contratação? É sempre se manter atualizado. Acho que conhecimento nunca é demais e ele que ajuda num processo de recolocação para qualquer pessoa, mas principalmente para profissionais mais sêniores. A gente tem empresas hoje de segmentos específicos que demandam contratação de profissionais mais jovens. Isso é normal. Por exemplo, o segmento de TI, ele busca por profissionais mais jovens. Mas a gente tem também outros segmentos que favorecem a contratação de profissionais mais sêniores, como, por exemplo, engenharia, as indústrias, a mineração. Eles precisam desses profissionais com uma bagagem técnica maior e uma maturidade maior também para dar conta da gestão do dia a dia e do nível de problemas. Então, tem mercado? Tem, mas você tem que se manter atualizado. Buscar uma pós-graduação, um MBA ou até mesmo uma nova graduação, um curso técnico que seja. Mas você tem que se manter atualizado, não esquecendo nunca das tecnologias. Profissionais mais sêniores, júniores também, mas profissionais mais sêniores, mais maduros, você tem que se manter atualizado em relação à tecnologia. O que os recrutadores mais observam nos candidatos durante as entrevistas e dinâmicas de grupo? Nós recrutadores, nós headhunters, a gente observa tudo, desde o primeiro contato antes de ser frente a frente mesmo, da ligação que a gente faz para conversar um pouco e entender de carreira. Então, começa aí nesse primeiro contato. Ser sempre educado, sempre tratar com um bom dia, boa tarde, como tá. A educação ela é primordial, a disponibilidade também. E, claro, num contato presencial, a gente começa pela postura. Então, um aperto de mão firme, olhar no olho, essa questão da educação que eu comentei antes. Do momento que você chega na empresa, cumprimenta do porteiro ao headhunter. Não tem que cumprimentar só o headhunter. Isso a gente observa muito. Na hora da entrevista, a gente observa também, além do olho no olho, como que esse profissional vai estar, até mesmo sentado. Se ele tem uma boa postura, está sentado de uma forma correta, de uma forma ok, elegante. E, claro, a apresentação das atividades e dos resultados. Um candidato que não foi bem em uma etapa do processo
pode ter sua conduta reavaliada em uma fase seguinte e ser contratado? Isso é muito comum, afinal de contas a gente está lidando com pessoas que têm variações emocionais, têm problemas como todo mundo, como eu, como você, como qualquer pessoa. Então, às vezes coincide de uma das etapas do processo, esse profissional não está no seu melhor dia. A gente não sabe o que aconteceu com ele, com a família, se ele teve algum problema. Então, se ele passou por uma etapa inicial, foi bem avaliado, numa seguinte ele já não teve um desempenho tão legal, a gente normalmente chama para uma terceira etapa sim, para não perder aquele bom profissional que a gente viu no primeiro encontro. Então, a gente sempre a gente normalmente dá uma oportunidade para essa pessoa se mostrar novamente, como se mostrou tão bem na primeira fase. Então, isso não é eliminatório. Eu acho que a gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas. E pessoas têm sentimentos, emoções e nunca um dia é igual ao outro. Qual a importância da imagem pessoal em um processo seletivo? É muito importante. Imagem pessoal, a gente não está falando de beleza, a gente está falando de cuidado com você mesmo. Então, essa impressão, ela conta muito. Se você está com o cabelo alinhado, se você está com a barba feita, se você está com uma roupa bem passada, a gente não está cobrando aqui nenhum padrão estético, a gente está cobrando muito mais um cuidado com você mesmo. Afinal de contas, se você não cuida de você, você vai cuidar da empresa na qual você está trabalhando ou da sua equipe. Então, essa questão da imagem, ela é importante sim, até para transparecer segurança. Qual a maneira correta de redigir e atualizar o currículo? Não tem muito segredo, na verdade você tem que colocar todas as informações que são pertinentes para um headhunter saber, para um recrutador saber. Então, começa dos seus dados pessoais, quem é você, onde você mora, quantos anos você tem, qual que é a sua formação, é quase que um checklist. Graduação, pós-MBA, algum curso extracurricular interessante, coloca tudo lá. As empresas pelas quais você passou, as datas, os cargos, a descrição das atividades. Mais uma vez, volto a falar, colocar os resultados atingidos. Domínio de idiomas também é um campo muito interessante. Se tem um inglês, qual que é o nível, um espanhol, qual que é o nível. Viagens internacionais, projetos extracurriculares ou acadêmicos, isso tudo enriquece muito o currículo, a experiência do profissional. E a gente, como recrutador, consegue ler, entender e conhecer um pouquinho de vocês, mesmo que só pelo papel. Vale a pena aceitar um emprego que esteja fora da principal área de atuação na qual se trabalhou? Depende. A gente encontra aí dois caminhos, normalmente, para um profissional escolher ou não mudar de área. Um deles é a afinidade. Como mencionado já anteriormente, não estou satisfeito com a minha profissão, não estou feliz na minha área de atuação, com o meu trabalho, então eu vou tentar mudar. Mas a gente não pode ignorar também que tem um fator de necessidade. Então, às vezes o profissional está desempregado, está passando por alguma dificuldade e nesse cenário político e econômico que não foi muito favorável, não conseguiu encontrar uma recolocação. Então, acredito que vale a pena, sim, arriscar para uma área na qual você tem afinidade, não para uma área qualquer. Afinal de contas, senão você não vai ser feliz e assim não vai desempenhar um bom papel, um bom trabalho naquela função que foi proposta. Sempre pensando, eu tenho afinidade, eu consigo exercer uma outra atividade nessa linha, eu posso me preparar e ser um bom profissional nessa área também. Então, acredito que vale a pena sim, a gente não tem um só caminho e a gente que faz a nossa carreira. Então, se tiver uma outra possibilidade que possa ser interessante, por que não arriscar? Desde que muito bem pensado, em termos de se vai ser feliz ou não e também se tem a competência necessária para executar determinada função. O que é o network e qual a sua importância no mundo do trabalho? Network é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje em dia, que é a nossa rede de contatos. É muito simples, então são as pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, ele é muito importante porque ele abre portas, ele abre caminhos, então você pode fazer um contato com algum colega, com algum conhecido para tentar abrir uma porta para você numa empresa e você conseguir se recolocar. Mas mais do que isso, mais do que buscar só um auxílio para recolocação, um caminho para recolocação, é a troca que isso gera, troca de ideias, troca de experiências. Então, o network ele consegue promover isso. E quem não quer trocar experiência e conhecimento? Isso só enriquece a gente. Então, o network, ele é fundamental nos dias de hoje. Então, preserve o seu, mantenha seu network atualizado, mantenha contato com as pessoas da sua rede de relacionamentos, que isso vai te ajudar muito, não só na carreira, mas também como pessoa para adquirir e trocar conhecimento.
Como se sair bem na hora de citar os próprios defeitos e qualidades durante uma entrevista de emprego? Eu acho que naquele momento inicial que a gente parou para refletir, aquele 1 ou 2 dias, eu acho que é importante fazer uma autorreflexão também e listar os pontos nos quais você é bom, nos quais você pode agregar numa empresa e também os pontos que você precisa melhorar. Isso é autoconhecimento. E sempre que alguém, numa entrevista de emprego, te perguntar quais são seus defeitos, quais são suas qualidades, acho que o ponto crucial é não minta, fala a verdade, porque isso pode ser descoberto, vamos dizer assim, numa entrevista por competências. Então, a mentira ela não é sustentável. Então, pense, reflita. Tem alguns pontos de melhoria que são um pouco mais clichês, que todo mundo utiliza. Eu sou ansiosa, eu sou perfeccionista. Não tem problema você falar isso, desde que você realmente seja, desde que esse seja um ponto que você quer melhorar, que você quer desenvolver. Então, eu sou ansiosa, não tem problema falar, desde que eu realmente seja. Mas pare para pensar, já faz uma autorreflexão, uma vez que você sabe que isso é uma pergunta comum. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os pontos que eu mais preciso desenvolver? Isso vai te ajudar na hora de uma entrevista de responder isso para um headhunter com sinceridade. E a gente percebe se está sendo sincero ou não. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.